diz assim: ensina-nos a contar nossos dias, de tal maneira, ou para que alcancemos coração sábio. Ensina-nos a contar nossos dias de tal maneira que alcancemos coração sábio. Agora, Epístola de Paulo aos Efésios, no capítulo 5. Efésios, capítulo 5, no verso 15. Portanto, vede prudentemente como andais, não como a nécios, e sim como a sábios. Verso 16. Remindo o tempo, porque os dias são maus. Até aí, feche os olhos, vamos orar mais uma vez. Pai, eu te exalto por mais esse dia, Senhor, e por esse quarto culto, esse quarto dia de conferência jovem, onde o Senhor tem nos ensinado, e especialmente aos seus jovens, Senhor, a crescer de conformidade com as Escrituras, a imagem de Cristo. O Senhor tem nos ensinado a amadurecer, sermos homens e mulheres idôneos, sábios, santos, bíblicos e espirituais. Senhor, Tu sabes que esses jovens, que aquele que me ouve, nada somos pó, e para o pó retornaremos. Somos apenas dignos da Tua ira, mas nesse último século, nessa última geração, tem misericórdia de nós, Senhor, e despeja da Sua graça gloriosa, abundante, para que possamos enxergar a extensão e a profundidade desse amor manifestado naquela cruz, sem que haja uma gota de merecimento. O Senhor nos justificou, perdoou, salvou, por causa do seu infinito amor, e que esse amor possa ser mostrado aqui essa noite, através da minha fraqueza, do meu fracasso, da minha debilidade. O Senhor possa obter glória, fazer avançar o seu reino e fazer a sua vontade, em nome de Jesus, amém. Nós iniciamos aqui esse quarto dia, abrindo nesse texto que está contido no Salmo 90, no verso 12, que diz: ensina-nos contar nossos dias, de tal maneira que alcancemos coração sábio. Esse texto, o que o salmista está propondo é, em uma oração, dizendo: Senhor, ensina-me a usar o meu tempo, ensina-me a gastar de maneira devida e correta o meu tempo, ensina-me a viver corretamente os meus dias, os meus anos, de tal maneira que alcance coração sábio. Ensina-me a usar o tempo de maneira com que eu adquira sabedoria, com que eu adquira progresso. Ensina-me a usar o meu tempo. Paulo, escrevendo aos Efésios, ele vai dizer a mesma coisa: vede como prudentemente andeis, ou seja, andem com prudência, e não como a nécios, tolos, estúpidos, e sim como a sábios, remindo os tempos, porque os dias são maus. Então Paulo vai dar o mesmo conselho para os cristãos de Éfeso: usem cada oportunidade de forma benéfica. É isso que ele está dizendo, usando bem cada oportunidade. Não são dias para se brincar, não são dias para se desperdiçar. É isso que Paulo está dizendo. Da mesma sorte, ele diz para vocês: remindo os tempos, porque os dias são maus. Aproveite cada oportunidade, não desperdicem o tempo. Usem bem cada oportunidade que vocês tiverem, porque semelhante aos dias de Paulo, esses dias são maus. Não são dias para se brincar, não são dias para se desperdiçar. Usem bem
o tempo de vocês. Então, remir é aproveitar. Então eu iniciei dizendo para aproveitarmos o máximo o nosso tempo. O que é o tempo? Dias, meses, anos, décadas e horas. E por que eu estou falando isso para os jovens? Porque esses textos ensinam a usar bem o tempo. Por que esses textos ensinam a dar tanto valor ao tempo? A resposta está por causa da brevidade da vida. Brevidade é o derivado daquilo que é breve, por causa do curto período da vida. O Dr. Billy Graham, pregando numa conferência na cidade de Denver, já com seus 80 anos de idade, vai comentar durante a pregação que, ao ser entrevistado, já prestes a se aposentar, próximo da sua aposentadoria, o que ele deixaria de mensagem, como mensagem para as pessoas. Ele dizia: a brevidade da vida. Eu nunca achei que a vida passasse tão rápido. Outro dia eu tinha começado a pregar, agora estou me aposentando. Por que então Deus nos pede, nos chama para usar bem o tempo, para não perder tempo, para usar bem o nosso tempo? Por causa da brevidade da vida. A vida passa muito depressa. A vida passa como um vapor. A nossa vida, perto da infinitude de Deus, ela é considerada uma microvida. Põe uma coisa na sua cabeça: você tem uma microvida que vai passar como um raio e um piscar de olhos. A vida é breve. Nós vivemos numa sociedade que faz de tudo para esconder do homem, principalmente do jovem, que a vida dele terá um final. Ninguém que vive pensa na morte, se preocupa com a morte, ou pensa na inexistência do próprio ser. Todas as pessoas, elas têm infundidas dentro nela um senso de indestruição, um senso de imortalidade, onde nunca as coisas vão acabar, nem vão passar. Isso é mentira. A sua vida é como um vapor, ela vai passar, é uma microvida. Olhe para você. Esses dias estava chegando na igreja, já é obreiro da igreja. Esses dias veio para a cidade, já é um cidadão francano. Esses dias tinha terminado a 8ª série, já está no último ano de faculdade. Esses dias estava no primeiro emprego, no primeiro estágio, já tem 8, 15 anos de carteira. Olha como passa breve a vida. E olha e veja, a maioria das coisas que você desejou, você não conseguiu nenhuma. A maioria das coisas que você planejou na sua infância, projetou, a maioria delas você não conseguiu. E a vida passou tão rápido e saiu pelas suas mãos, escapou. Isso, eu estou dizendo nessa idade que você está, da juventude. A vida... Por que então Deus manda usar-nos o tempo de maneira correta? Por causa da brevidade da vida. Olha o que diz Tiago capítulo 4 verso 14. O que é a vossa vida? Ela é como um vapor que aparece por um pouco e depois se desvanece. O que é a vida? Ela é como um vapor. Numa fração de segundos ele aparece, depois ele se dilui, ele se dissipa, sem que você saiba mais o seu lugar. Isso é a vida, a brevidade. Salmo 90 diz assim: pois todos os nossos dias se passam na tua ira, acabam-se os nossos pensamentos e os nossos anos como um conto ligeiro, ou como um breve pensamento, porque tudo passa rapidamente e nós voamos. Olha o tema que ele usa, olha o termo, aliás, que ele usa: nossa vida passa como um conto ligeiro, como um breve pensamento é a nossa vida, porque tudo passa rapidamente
e nós voamos. A vida vai passar, a sua microvida daqui a um tempo vai deixar de existir. A brevidade da vida, qualidade daquilo que é breve, que tem pouca duração. Então, a sua vida é breve, ela tem pouca duração. Salmo 103, verso 15 e 16: quanto ao homem, os seus dias são como a relva, são como mato, grama, como a flor do campo, assim ele floresce, pois soprando nele o vento, desaparece, e não se achará mais o seu lugar. O homem, os seus dias são como mato, capim, relva, que hoje existe, depois seca, o vento sopra e ele desaparece, e não se acha mais o seu lugar. Por isso então, Deus está nos advertindo. Por isso deve ser a sua oração: me ensina a contar os meus dias de tal maneira que alcance coração sábio. Me ensina a viver cada momento da minha micro, breve, minúscula, atômica vida, de tal maneira que alcance coração sábio, de maneira proveitosa, oportuna, eficaz. Paulo vai dizer: vede como prudentemente andeis. Olha que palavra para jovem. Por quê? Não como a nécios, porque a necessidade está abrigada no coração do jovem. A estultícia, a tolice está abrigada no coração dos jovens. Vede então como prudentemente andeis, com prudência, não como a nécios, tolos, estúpidos. Quem é o nécio? Que desperdiça o tempo, que passa os anos sem que haja progresso, sem conquistas. Nécio é aquele que não alcança o coração sábio, não usa do seu tempo, para fazer aquilo que é correto. Como a sábios, remindo os tempos, porque os dias são maus, vivendo cada momento para alcançar sabedoria, aproveitando cada oportunidade. Quantas oportunidades você já perdeu, quanta tolice já falou nessa vida, quanto dinheiro já perdeu, quanto tempo com coisas fúteis e triviais você já perdeu, e você perdeu muito tempo daquilo que é pouco. Sua vida breve. Agora abre Eclesiastes capítulo 11. Eclesiastes capítulo 11. Eclesiastes devia ser o livro dos jovens. Capítulo 11. Diz assim, Eclesiastes 11, verso 7: doce é a luz, e agradável aos olhos ver o sol. Verso 8: ainda que o homem viva muitos anos, regozije-se em todos eles, contudo deve lembrar-se de que há dias de trevas, porque serão muitos. Tudo quanto sucede é vaidade. Veja só, o sábio Salomão, o escritor, escreve a mesma coisa nesse tempo da brevidade da vida. Eu quero dizer algo para você que está aqui na flor da idade, no viço da juventude, no auge da sua forma física, psicológica, emocional. Você tem que ter em sua mente que a morte vai chegar, que a sua vida é breve, é curta e se dissipará como uma neblina, um vapor, uma flor, uma folha seca de mato, sem qualquer valor, que se dissipará na infinitude do universo. E o escritor de Eclesiastes vai dizer: doce é a luz, e agradável aos olhos ver o sol. Doce é a luz. A luz é que ele está dizendo da vida. A luz aqui é refletida como a vida. Ele está dizendo: doce é a luz,
Doce é a vida, ela é prazerosa, ela é bela, gostosa de se viver nesse mundo. Por isso ele diz: regozije-se com a luz, regozije-se com a vida. A vida é bela, prazerosa, gostosa de se viver. Há deleites para se desfrutar, prazeres nessa terra, belezas naturais, belezas geográficas. Você pode desfrutar da natureza, desfrutar da gastronomia, desfrutar da sua saúde, desfrutar do esporte, desfrutar dos romances, desfrutar do dinheiro, desfrutar de todas as belezas naturais, porque ela é doce. Doce é a luz, doce é viver, doce é gastar, ir e vir, usar nossa energia, nosso esforço, usufruindo de todos os bens naturais. Ela é doce. Aí diz: ainda que o homem viva muitos anos, doce é a luz, e ainda que ele desfrute muito dessa luz, que ele viva muitos anos, seja um homem de contagem centenária, que ele gaste toda a sua força com os prazeres, que ele seja um homem que conheça todas as benesses da terra, ainda que ele viva muito e desfrute anos, contudo deve lembrar-se que o dia das trevas chegarão, e eles serão muitos. Ele pode ver muitos anos essa vida doce, mas ele deve lembrar que o sol um dia vai acabar e haverá trevas. O que significa? Ainda que ele viva muitos anos no conceito dele, desfrutando de todas as benesses do mundo, ele vai morrer. Ele vai morrer. Ele vai deixar de existir. Ainda que seja sol para ele todos os dias, um dia vai ser trevas. Um dia vai passar todo o regozijo, todo o calor do sol, toda a doçura do cantar dos pássaros, para que chegue o dia da escuridão, da sepultura. E no capítulo 12, sabendo da brevidade da vida, que a vida é breve, que daqui um dia nós vamos ser corpos enrugados, daqui um dia seremos nada mais do que pelancas, rinites, reumatismos, artrites. Daqui um dia seremos nada mais do que aposentadoria, fraldas, cadeiras de roda. Sabendo que a vida é brevíssima, curta, relâmpago, e sabendo que os jovens tendem a desperdiçá-la, desperdiçar a maior fatia da vida com inutilidades, e essa é a sua propensão que está aqui, é desperdiçar o seu tempo, é gastar força, energia, vigor, saúde, inteligência, estrutura física, é gastá-las com inutilidades, com besteiras, com coisas triviais. Ele vai dar um conselho para que nós então usemos essa vida curta, pequena, relâmpago, de maneira correta. Então ele vai dizer: lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade. Sabendo disso, então, da brevidade da vida, ele vai dizer: lembra-te do teu Criador. Essa palavra lembra vem do hebraico zakar, trazer à mente, ou trazer à memória. Para permitir, para impedir que a sua vida, a vida dos homens, termine num fracasso total, termine na mais pura obra vã. Ele vai tentar interceptar a tolice do homem na sua juventude, dizendo: eu já estou velho, sábio e experiente, e toda a minha vida vivida resumiu-se em vaidade, trivialidade, idiotice e tolice. Então eu vou advertir vocês para que intercepte isso antes que isso ocorra. Então ele vai dizer:
lembra do teu Criador, traz à memória o Senhor, viva para o Senhor, empregue a força, a energia, o intelecto, a disposição em agradar o Senhor, em viver para o Senhor, em aprender as coisas do Senhor. Gaste a sua vida com o Senhor. Então a advertência do escritor é para que nós venhamos a trazer à memória o Senhor, viver para o Senhor, gastar o tempo, gastar a saúde, gastar o intelecto, gastar o seu físico com o Senhor, com as coisas de Deus. Então esse deveria ser o dever de todo homem, trazer à memória a obra de Deus através de Cristo, trazer à memória as Sagradas Escrituras, trazer à memória a obra de Deus, trazer à memória viver para Deus, uma vida de consagração, de santificação, uma vida de oração, de devoção. Mas o texto é mais específico. Quando é que eu tenho que gastar a minha vida? Quando é que eu tenho que viver para Deus? Quando é que eu tenho que me envolver nas coisas de Deus? Ele vai dizer: lembra do teu Criador nos dias da tua mocidade, no tempo da sua juventude, no tempo da sua juventude. Então a palavra essa noite, nessa conferência jovem, é sobre a piedade do jovem, sobre o jovem gastar o seu tempo, a sua juventude com as coisas espirituais, para que o jovem use a sua juventude para crescer em conformidade de Cristo, para crescer em santificação, para crescer no conhecimento bíblico, para crescer na espiritualidade. Lembra do teu Criador nos dias da tua mocidade. Ele está dizendo que este é o período a ser gasto com Deus. Esse é o período para crescer nas coisas de Deus. Nós temos uma vida que vai passar muito breve, muito rápida. Você já está sentindo os sintomas da idade, as mudanças no seu corpo, as mudanças na sua rotina. Você está sentindo os sintomas da idade. E daqui um tempo mais vai ser irreversível, e o tempo perdido jamais pode ser resgatado. É tudo vaidade. Ainda que necessitamos, ainda que precisemos, ainda que faz parte do nosso cotidiano, ele está dizendo que nós despendemos boa parte da nossa vida com essas coisas. Tanto tempo da nossa vida tentando ganhar dinheiro, tanto tempo da nossa vida tentando galgar patentes e diplomas, tanto tempo da nossa vida querendo arrumar uma namorada, tanto tempo da nossa vida construindo casa, financiando, guardando dinheiro, tanto tempo da nossa vida viajando, fazendo cirurgias, usando cosméticos, tanto tempo lutando, vivendo. Quando nos damos conta, 50, 60 anos, foi tudo vaidade, não serviu para nada, não me acrescentou em nada, trouxe dores, más memórias, amargura, culpa. Por isso ele vai dizer: vaidade, vaidade, diz o pregador, tudo é vaidade, tudo é vão, fútil, passageiro, sem valor. Então, se tudo que o homem faz é assim, e ele faz isso num breve período de tempo, numa breve vida, ele vai nos dar um conselho: já que a vida é tão breve, não viva de forma vaidosa, não vive gastando com aquilo que não é comida, nem bebida, que está em Isaías. Não desperdice o seu tempo, não jogue fora o seu tempo, não desperdice com jogos, não desperdice com dinheiro ilícito, não desperdice com relacionamentos traumáticos, não desperdice com cobiça, com avareza, não desperdice com entretenimento, não desperdice com esse mundo, não desperdice com as coisas desse mundo, porque é uma vida só, e ela vai passar como vapor. E qual é o conselho para os jovens? Sabendo que a vida vai passar rápido,
sabendo que ela é curta, e sabendo que a propensão do homem, principalmente do jovem, é gastar toda ela com tolas e estúpidas vaidades. Ele vai dizer, lembra, é uma ordem, ele vai dizer, viva essa microvida, principalmente na juventude, para louvor do Senhor, para a glória de Deus, para crescer a estatura de Cristo, para crescer em conformidade com as Escrituras, para crescer em santificação, no conhecimento de Deus, dos atributos de Deus, no conhecimento de Cristo, da obra de Cristo, para crescer em piedade, em devoção. Paulo em 1 Coríntios 7,32 diz assim: o solteiro cuida das coisas do Senhor, como para agradar o Senhor. O jovem cuida das coisas do Senhor. Por mais que você conquiste grandes patentes e galgue grandes posições e atinja o ápice da sua carreira profissional, física, sentimental, o final da vida você vai saber que foi tudo vaidade. Que não conseguiu nem te dar um caixão digno para te enterrar. Olha o que um teólogo diz, presta atenção nessa frase, presta muita atenção. Serve a Deus com o viço da sua juventude. Serve a Deus com o que tens de melhor para o teu Senhor. Não lhe dê as fezes da tua idade avançada. Não te tornes piedoso na velhice, entregando a Deus o que tiveres de resto. Um outro escritor escreveu, presta muita atenção: quando os homens se tornam virtuosos somente na idade avançada, eles somente fazem a Deus um sacrifício daquilo que o diabo deixou. Sirva a Deus agora. Gaste a sua vida com Deus agora. É uma ordem. Qual é o padrão para a juventude cristã? Muitos cristãos jovens estão deslocados na igreja. Eu não sei o que eu faço na minha juventude. Então estão criando recreação evangélica, encontros evangélicos, retiros evangélicos, para entreter o jovem. Então você tem festa gospel, você tem jantar gospel, você tem cara pintada, montaria em bois, touro mecânico gospel, você tem retiros onde jovens dançam na lama, onde jovens têm boates com luzes e fumaça. Você tem o entretenimento para os jovens. Então os líderes não sabem o que fazer com os jovens, em que lugar colocá-los no corpo de Cristo. Então estão os entretendo para até que amadureçam e eles ocupem posições e ministérios. Mas a Bíblia é clara com o que o jovem deve fazer, com o que o cristão deve fazer no período da juventude. É uma ordem, um mandamento. Não é o período dele se entreter, não é o período dele namorar, não é o período dele casar, não é o período dele gastar dinheiro, não é o período dele viver em deleites prodigamente. Não, é o período dele fazer o quê? É o período dele gastar com Cristo, dele usar sua força com Cristo. Lembra do teu Criador no dia da tua mocidade. Por que na mocidade? Porque é a época que você tem vigor, é a época que você tem vício, é a época que você tem inteligência, é a época que você tem energia, que você tem força, disposição, é a época que você tem saúde. É a melhor época da vida de um homem. É a época que ele está no clímax da sua força, da sua energia, da sua disposição, da sua aptidão. E Deus está dizendo: pega essa época, a época do clímax, a época de que você está melhor física, emocional, espiritualmente, e gaste-a com Deus. Gaste-a com Deus. Use para Deus. Use todos os atributos da sua juventude para Deus. Por quê, meu irmão? Porque na sociedade ímpia, presta atenção, os jovens extrapolam. Os jovens pegam a sua invencibilidade, porque o jovem, quando ele está no teor, quando ele está no ápice da sua juventude, ele é quase que invencível, quase que indestrutível. Ele usa toda a força dele,
todo intelecto, energia, disposição, e ele gasta de forma avassaladora no mundo. Gasta nessas festas e boates e passa 2, 3 noites em claro, bebendo, se drogando, usando ácidos, passando noites inteiras, toda a sua energia extrapolando. Porque os jovens da sociedade ímpia gastam toda a sua vida namorando, fazendo sexo, usam toda a sua disposição para isso, toda a sua disposição para as baladas, as festas, as comemorações. Usam toda a sua disposição, toda a sua energia para as trivialidades, as futilidades, para competições, jogos, desafios. Usam sua força para cometer crimes, para usarem drogas, para praticarem esportes. Gastam cada fio de energia, usam toda a sua disposição, todo o seu ser, cada fibra do seu ser, cada nervo, cada músculo, para promover o pecado, para gastar no mundo, na luxúria. É assim que os jovens vão, eles extrapolam, eles vão até o limite da sua força, usando. Mas para vocês não, jovens cristãos, para vocês não, com vocês não. Para vocês a Bíblia vai dizer que vocês vão gastar cada aspecto da juventude, cada fibra do ser de vocês, cada nervo de vocês, cada célula de vocês, ela tem que estar desejosa de Cristo, ela tem que ser empregada na piedade, no crescimento espiritual, ela tem que ser empregada para executar a vontade de Deus. A mesma energia que eles empregam para fazer o mal, a mesma energia, força, vitalidade da juventude que eles empregam para o pecado, nós a empregaremos para Cristo, nós empregaremos para o reino avançar, nós empregaremos para Deus obter glória, nós empregaremos para crescermos em santidade, nós empregaremos o estudo da palavra, nós empregaremos na vida devocional, na oração, no jejum, na santificação. Isso que ele está nos ensinando. Essa breve vida deve ser usada para isso, para exercitar a piedade. Quantas pessoas cristãs estão na igreja e só se preocupam em buscar a Deus e gastar o tempo com Deus na vida adulta, desperdiçando o momento. Agora eles vão dar o esqueleto enfermo para Deus, agora eles vão entregar as rugas para Deus, vai entregar o reumatismo a Deus, vai entregar as fezes a Deus, e perderam todo o ápice da juventude, que poderiam ter crescido, buscado. Então lembra do teu Criador nesses dias, antes que te venham os maus dias e digam nele os quais não tenho mais contentamento, antes que você envelheça, antes que você não sirva para quase nada, antes que o seu serviço seja pobre para o reino de Deus, antes, meu irmão, que você tenha deixado e perdido a oportunidade de desfrutar das glórias de Cristo, das grandezas da santidade de Deus, das delícias espirituais que Ele tem reservado para nós, dos tesouros ocultos em Cristo. E é nesse período, mente quem diz que você se entrega a Cristo na sua velhice, quando estiver mais velho, com responsabilidade. É mentira. As Escrituras dizem que é nesta época que você deve crescer em espiritualidade, é nessa época que tem que exercitar a piedade, a vida de oração, os jejuns, o estudo das Escrituras sistematicamente. É nesse período que você deve aperfeiçoar o seu caráter, trabalhar a sua santificação, vencer as áreas da sua vida que estão em pecado. É nesse momento. Mas para você, cristão, esse é o maior momento. Por que na mocidade? Porque a vida é breve, é mico. Por que na mocidade? Porque é o melhor período para servi-lo.
porque eu darei o meu melhor a Deus e não o meu pior. Lembra o sacrifício de Caim e Abel? Lembra? Caim ofereceu dos cereais, Abel do melhor do seu rebanho. Deus se atentou para a oferta de Abel e não se atentou para a de Caim. Por quê? Porque a oferta de Abel envolvia um sacrifício animal, carne, sangue, e a de Caim não propriamente. Contudo, a intenção do coração é que foi mais julgada de ambos. Então Deus se agradou do sacrifício de Abel e não de Caim. Hoje, rogo-vos pela compaixão de Deus que apresentei o vosso sacrifício, o de Abel. E qual que é o vosso sacrifício? O vosso corpo, como sacrifício vivo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então como que se oferece? É o meu corpo, é minha vida. Eu vou oferecer ela enquircalhada, enrugada, fétida, enferma, doente, chagosa, ou eu vou oferecer a minha juventude como sacrifício santo, vivo e agradável a Deus? O meu vigor, os meus músculos, minha capacidade de raciocínio, minha devoção, minha piedade, minha condição de sustentar provas, reveses, contratempos, oposição. Então dê o seu melhor como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Dê o seu intelecto, dê seus olhos, dê suas mãos, dê o seu corpo, dê o seu coração, dê sua saúde, dê o seu vigor, dê o seu corpo todo na juventude. Dê o seu melhor a Deus. Porque eu darei o meu melhor, não o pior. Por que tenho que lembrar dele na minha mocidade? Porque nesse período é o período que eu estou mais apto a aprender. Período de formação, período onde eu posso ser lapidado, período onde eu posso crescer bíblica, teológica, espiritual, piedosamente. Então ele está dizendo, é nesse período que vocês vão decorar versículos, é nesse período que vocês vão vencer a lascívia, é nesse período que vocês vão vencer a prostituição, é nesse período que vocês vão aprender teologia, é nesses períodos que vocês vão aprender a ter comunhão com Deus, vocês vai impregnar no ser, porque vocês estão em formação, a mente ainda está vazia, o coração ainda está apto, receptivo, o barro ainda está moldável, está mole. Então daqui que pode surgir homens de Deus, profetas, pastores bíblicos, pais íntegros, mães santas, daqui que pode sair pessoas cheias de caráter, de valores, e por isso é nesse período. Agora quando você vai servi-lo, num período que já ultrapassou o tempo de formação, o aprendizado é mais dispendioso, é mais dificultoso trabalhar, o tempo já foi perdido, a mente já não está tão apta para absorver o ensino, ele não tem mais condição, ele não vai conseguir decorar textos, interpretar texto, harmonizar textos, ele não vai conseguir ser um bom expositor, ele não vai conseguir mais trabalhar aquilo que está emperrado no caráter, já calejou, é mais dificultoso, vai ter uma vida mais dispendiosa e uma dificuldade maior de agregar os valores cristãos, bíblicos, teológicos, espirituais. Então Salomão vai dizer, não, enquanto vocês estão em formação, com a mente branquinha, a alma purinha, o coração receptivo, sirvam agora o barro pode ser moldado à semelhança de Cristo, Deus pode fazer o que quiser com ele, pode introduzir nele a lei de Deus, a graça de Deus, a justiça de Deus, pode fazê-lo sábio, pode curar suas feridas, pode transformá-lo numa pessoa sóbria, forte, idônea. Se você deixar esse tempo precioso passar, se você deixar, muitas coisas não vão ser realizadas na sua vida, não vai ter mais tempo, não vai ter mais condições, é agora. Se você ainda não leu a Bíblia toda várias vezes e já passou do tempo, meu irmão, vai ficar mais difícil ler. Se você ainda não se graduou bíblica e teologicamente, depois de um certo período você não vai conseguir. Se você não lidou com pecados
da sua mocidade, áreas do caráter, vai ficar mais difícil, você vai se conformar a eles e vai acomodar com eles. Se você não foi candidato ao ministério, não se empenhou em estudar e praticar, vai ser mais difícil você ser candidato. Por isso é nesse período que o barro está moldável. Então não desperdice o seu tempo com trivialidade. Mais uma vez, deixe o estúpido, idiota videogame, deixe o Facebook, deixe a internet, deixe as amizades tolas nesse período. Pare de gastar toda a sua força física com entretenimento, com esporte, com amizades, com eletrônicos. Você está se esquecendo do seu Criador na sua mocidade, está tirando ele da sua memória, ainda que você venha à igreja, esteja envolvido em repartições ministeriais, seja filho de presbíteros. Não estou dizendo, eu estou dizendo, o seu coração está voltado para ele, ser um coração devoto, piedoso, ser um coração puro, que o honre, que o ame, que arda de desejo por estar na presença, que caminhe com ele. É agora que você tem que ser como Samuel, Daniel, jovens que intentaram no coração não se contaminar, jovens que serviam o Deus de Israel, jovens que não precisavam ser pressionados e não precisava ser imposto na vida deles para eles buscarem, orarem, não pecarem. Eles tinham, meu irmão, uma vontade própria de servir. Eles não estavam fiados na aliança dos pais, não estavam fiados na aliança dos patriarcas, não estavam fiados na aliança de outros. Eles tinham uma aliança pessoal com Deus, eles caminhavam com Deus como Davi, como José, como Salomão. Eles tinham pacto com Deus. É isso que é lembrar, é isso que é empregar força, empregar fé, empregar a psique, empregar a vitalidade, a saúde, o tempo, o espaço com Deus, na presença de Deus, na devoção a Deus, no amor a Deus, a Cristo, em Cristo. E não há período mais doce, mais oportuno, mais nobre para fazer isso do que esse. Os 10 primeiros anos da minha conversão, eu vivi única e exclusivamente para isso que eu estou te falando, cheio de falhas e deficiências. Caía, levantava, batia a cabeça, dava a volta em círculos, até que aprendia. Mas Deus colocou isso no meu coração, gastar minha mocidade, minha juventude, não com paqueras, festinhas, lanches, não com futilidades eletrônicas, mas gastar nos vales, nos montes, nos jejuns, nas vigílias, nas madrugadas, buscando a face dele, o encontro com ele, uma experiência com ele, querendo ouvir a voz dele, lutando contra o pecado, buscando níveis maiores da manifestação da glória dele, níveis maiores de santidade, perdendo, levando uma surra do pecado, outrora vencendo, perdendo de novo, vencendo outra vez, lutando, buscando, sem amizades, sem namorados, sem paqueras, sem eletrônicos, sem festinhas, sem conforto, vales, montes, quartos, madrugadas, jejuns, choros, lágrimas, prantos, vivendo para Cristo, gastando a juventude, a mocidade com Ele, na devoção com Ele. E naquele período que foi que Deus formou o meu caráter, o meu ministério, o meu chamado, que me lapidou, me justificou, perdoou e me está santificando. Vá enquanto você tem tempo. Vá. Você não tem filhos para criar ainda. Você não tem uma esposa para sustentar. Você não tem obrigações conjugais, obrigações familiares. Você está na flor da idade. Está cheio de hormônios, cheio de vitalidade. Vá! Gaste agora. Use, empregue toda a sua juventude para conhecer o autor desse livro. Como lembrar do Criador na prática? Como lembrar do meu Criador nos dias da minha mocidade na prática? Como é?
Como viver para Ele? Como gastar minha juventude e a minha breve vida, não com vaidades, não com vapor, com relva. Primeiro, com a palavra de Deus. Como lembrar do Criador? Na prática. Primeiro, com a palavra de Deus. Salmo 116, verso 9 diz: como purificará o jovem o seu caminho? Observando conforme a sua palavra. Como que um jovem cresce em pureza? Como que um jovem se santifica? Como que um jovem se inunda nas riquezas e nas grandezas de Deus? Como ele preenche, satura a mente que é propícia para o pecado e para o mundo? Observando a palavra. Gaste a sua vida como nunca estudando esse livro. Gaste a sua juventude, o seu poder intelectual e a sua absorção estudando o livro de Deus, o santo livro, como diziam os puritanos. O santo livro de Deus. Estude as Escrituras. Estude de Gênesis a Apocalipse várias vezes, capítulo por capítulo, versículo por versículo. Faça comentários na Bíblia, rabisque a Bíblia, pergunte, leia com material, com dicionário, releia. Leia cada linha desse sagrado livro. Meu irmão, essas letras saíram da boca do Altíssimo. Isso aqui é vida. Jesus disse: as minhas palavras são espírito e vida. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, mais cortante e penetrante que espada de 2 fios, e ela penetra até juntas e medulas, alma e espírito, e é apta para discernir a intenção do coração humano. Isso aqui é poderoso. Isso aqui é mais poderoso que energia nuclear. Isso aqui penetra, meu irmão, nas vísceras e no âmago, no cerne do homem. Medite, gaste o seu tempo com esse livro. Você já tem lido autores demais. Você já tem se inundado de conhecimento humano, de secularismo na escola, secularismo no primário, no ensino fundamental, no ensino superior, no ensino médio. Está na hora de você preencher sua mente com conhecimento divino, sacro, espiritual. Preencha sua mente com uma palavra. Gastar meu tempo com o Criador é procurar estudar dentro desse livro quem Deus é. Procure em cada linha desse livro quem Deus é. Procure os seus atributos. Estude a personalidade de Deus, o caráter de Deus. Estude, meu irmão, o temperamento de Deus. Estude a soberania de Deus, a justiça de Deus, a misericórdia de Deus, a graça de Deus, a infinitude de Deus, a eternidade de Deus, a santidade de Deus. Leia, navegue por esse livro maravilhoso, buscando conhecer quem é o Criador. Busque nessa linha saber quem Ele é. Busque nessas linhas saber o que Ele fez, o que Ele faz. Toda a obra de Deus está contida nesse livro. Procure como um ourives, como um garimpeiro. Procure como um procurador de tesouros. Busque, vá, cave essas minas, garimpe esses, porque você vai achar tesouros. O que Deus fez? Qual é a obra de Deus? Os feitos poderosos das suas mãos, os seus milagres, os seus prodígios, os seus atos de misericórdia, os seus atos de justiça, os seus atos de amor, os seus atos de graça, os seus atos de ira. Busque, leia até você encontrar quem Deus é e o que Deus fez. Busque também nas Escrituras gastar minha vida com o Criador. Meu irmão, a Bíblia é cristocêntrica. A Bíblia contém toda a centralidade de Cristo. Cristo está em Gênesis como a semente da mulher. Cristo está em Levítico como nosso sumo sacerdote. Cristo está em Êxodo como o Cordeiro Pascal. Cristo está em Deuteronômio como o nosso legislador, a nossa lei. Ele está em Números como a nossa terra prometida. Busque, Cristo está aqui. Cada linha, encontre Cristo. Cristo
Cristo é Sansão matando os filisteus. Cristo é o cordeiro que foi provido para Isaac. Cristo é o cordeiro que foi sacrificado para cobrir Adão. Cristo está aqui. Cristo é o bom pastor, Cristo é o verbo de Deus, Cristo é o pão da vida. Cada linha buscando a obra de Cristo, a pessoa de Cristo, o que Deus fez por Cristo, buscando a cristofania, buscando a personificação de Cristo em cada letra, em cada personagem, em cada passagem. Conheça a obra redentora de Deus em Gênesis, a obra redentora de Deus em Êxodo, a obra redentora de Deus em Levítico, a obra redentora de Deus em Cristo, em Deuteronômio, em Números, em Josué, em Juízes. Ele está contido aqui. A Bíblia diz: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. No princípio era o verbo, e todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que se fez teria sido feito. No princípio era o verbo se fez carne, o verbo é Jesus. Jesus está em Gênesis 1:1, Jesus está em Apocalipse 22, e no último versículo, Jesus está em toda a Bíblia. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele é o autor desses textos. Por intermédio dele veio ser feito as coisas, e todas as coisas foram feitas por ele. Então leia e estude até encontrar Cristo nos textos, Cristo nos capítulos, Cristo nos versículos, Cristo nos personagens, Cristo nas manifestações de Deus, Cristo nas manifestações de Deus sobre o homem, Cristo em cada linha da Escritura, ou a obra vicária de Deus em Cristo em cada Escritura, em cada texto, em cada linha. Esse livro é muito mais que um compêndio doutrinário. Esse livro é muito mais que um aglomeramento de livros. Esse livro é muito mais que o maior best-seller da história. Esse livro saiu dos pulmões do Altíssimo, da mente engenhosa de Deus. Esse livro é sacro, esse livro é sagrado. Esse livro contém todo o conselho de Deus, as riquezas insondáveis de Deus, a mente de Deus, a ciência de Deus, os atributos de Deus, o coração de Deus. Esse livro é estupendo, é fantástico. Leia esse livro, gaste a sua vida lendo ele. Conheço um homem que leu esse livro 100 vezes e ele ainda não descobriu 1% das riquezas dele. Ele ainda está no sopé da montanha, ainda tendo lido 100 vezes esse livro. Dizem de John Bunyan, um puritano batista, o que escreveu o Peregrino. Ele lia tanto as Escrituras, decorava tantos os textos, sabia tanto, era tão encharcado da Escritura, que diziam: se você cortar as veias de John Bunyan, não sai sangue, sai versículos. Sai versículos. Agora é o tempo de aprender, conforme a sua mente as Escrituras, conforme o seu coração as Escrituras, conforme os seus hábitos a Escritura, conforme a sua personalidade, seu caráter, o seu temperamento as Escrituras. Conforme sua vida profissional, acadêmica, as Escrituras. Sature-se das Escrituras, banhe-se das Escrituras, alimente-se das Escrituras, coma das Escrituras, conforme-se às Escrituras, decore as Escrituras, medite nas Escrituras, pratique as Escrituras, caminhe sobre as Escrituras. Na sua mocidade, sua mente precisa ser preenchida. Com qual parte da Escritura? Paulo vai dizer em Atos 20 que ele não deixou de anunciar todo o conselho de Deus. Não tem Obadias que pode ser ignorado, não tem Naum que pode ser ignorado, não tem Malaquias que pode ser ignorado, não tem um texto sequer, Epístola de Judas, terceira carta de João, todo o conselho de Deus. Não tem uma letra, um tio, um pingo, um i que pode ser desprezado e descartado desse texto. Tudo veio da presciência, dos decretos divinos de Deus, tudo veio da soberania, da imutabilidade, da perfeição, tudo veio da santidade de Deus. Todo o conselho deve ser lido, relido, estudado, feita a exegese. Você deve comer de cada letra, pingo, tio, jota deste livro. Se você quer ser doutorado em alguma coisa, quer ter doutorado em alguma coisa, quer ser doutor em alguma coisa, quer ser PhD, quer ser mestre, seja neste livro. Seja um perito nesse livro. Eu desafio você a conhecer esse livro. Eu desafio você a encarar esse livro e nenhuma outra obra literária. Eu desafio você a viver toda a sua vida tentando entender esse livro, o autor desse livro, a obra desse livro, os atributos desse livro.
aqui está revelado o conselho de Deus. Robert Moore McCheyne, um puritano que morreu com 30 anos de idade. Com 4 anos de idade ele começou a estudar a Bíblia no hebraico e no grego. Com 8 anos ele ingressou no ensino médio. E depois de mais alguns, na faculdade escocesa. Foi responsável por fazer o devocional. O devocional de Robert McCheyne, onde você lê em um ano, uma vez o Antigo Testamento e 2 vezes o Novo e o livro de Salmos. Robert McCheyne, pelo seu estilo devocional, era um homem tão consagrado à Escritura, é um homem tão dedicado à leitura e à oração, que ele foi chamado, na sua juventude, o homem que não era como os demais, o jovem que não era como os demais. Robert Moore McCheyne dedicou a sua vida na sua mocidade, com 4 ou 5 anos já lendo hebraico e grego, estudando as Escrituras. E ele formulou um plano de leitura devocional que eu vou passar para a igreja, onde lê 4 capítulos por dia, um de Gênesis, um de Esdras, um de Mateus e um de Atos. No outro dia, capítulo 2 de Gênesis, 2 de Esdras, 2 de Mateus e 2 de Atos, e assim por diante. Uma estupenda forma de ler a Bíblia. Hudson Taylor, quem conhece? O homem responsável pelas missões no interior da China, um dos missionários mais fantásticos que eu já li. Um homem de muita devoção, de muita piedade. Hudson Taylor teve um êxito fantástico na missão interior da China. O que lhe trazia êxito? Hudson Taylor estudava a Bíblia 10 horas por dia. Somente quando ele não tinha tempo, ele estudava 4 horas por dia. Eu acho que todo jovem deveria, no mínimo, estudar 4 horas por dia a Bíblia. Hudson Taylor. Um homem que disse: se eu tivesse 100 vidas, eu daria elas todas pela China. Um homem que escrevia na sua biografia dizendo: nunca o sol nasceu na China sem que Hudson Taylor estivesse de joelhos. 10 horas por dia lendo de Gênesis a Apocalipse sistematicamente. Gaste a sua juventude com este livro. Lembra-te do teu Criador. O teu Criador está contido nesse livro. Mas você diz: eu não tenho tempo, pastor, para tanto. Eu não tenho tempo para me dedicar tanto à leitura. Não tenho tempo para me dedicar tanto à oração. Não tenho tempo para ter uma vida devocional tão grande. Não tenho tempo para gastar a minha vida com o meu Criador. Ah, é? E quando é que você vai ter tempo? Quando você se casar? Quando é que você vai ter tempo? Quando você tiver um filho? 2, 5? Quando é que você vai ter tempo? Quando tiver catarata e tiver que usar óculos e não conseguir ler? Quando é que você vai ter tempo? É agora. A questão não é ter tempo, a questão é arrumar tempo. Tira o tempo da comida para ler, pronto. Tira o tempo do sono, pronto. Não dá para tirar das vaidades? Tira disso então. Dorme menos para ler mais. Come menos para orar mais. Deixa as amizades. É tantos cursos que quer fazer, que está se cursando, se graduando num excelente mundano. Eu tenho 15 cursos, e desses cursos temas diferentes. Desses 15 não tenho nenhum que está inserido na Bíblia. Gaste tempo. Agora é o tempo, porque senão te virão os maus dias, e você não terá tempo de fato para ler, para orar, para se consagrar, porque você agora não tem filhos, não tem responsabilidades conjugais, agora você tem saúde, tem tempo, tem espaço. Leia a Bíblia agora, porque vai chegar um dia que o lugar da Bíblia vai ser trocado para lavar as roupas, para passar as roupas, para trocar fralda, para fazer comida, para ir no médico, para ir consultar. Vai trocar, esse dia vai ser trocado, meu irmão. Você vai deixar de ler, porque tem que trabalhar, fazer hora extra. Uma última coisa para você guardar nesse tópico. Olha só, escute. Busque ter comunhão com Deus
através da Escritura. Muito cuidado para não estudar a Bíblia de forma filosófica, exegética, histórica, morta. Leia a Bíblia para ter comunhão com Deus na hora da leitura. Busque o Deus vivo na hora da leitura. Tenha comunhão. Desfrute da leitura como se você estivesse conversando com Deus e Deus falando com você. Não estude para obter um bom sermão apenas, para ser crítico, criticar religiões, seitas e o falso evangelho. Mas leia a Bíblia, presta atenção. Tenha comunhão com Deus através da leitura da Bíblia. Eu vou te dizer algo que você talvez nunca ouviu. Vai ter dias que a sua comunhão lendo a Bíblia será maior que a sua comunhão orando. Vai ter dias que você vai ler a Bíblia com tanta graça, com tanta devoção, que você vai sentir a presença de Deus, vai arder o teu coração, você vai sentir que Ele está tão próximo, perto de você, como se você estivesse orando. Então a leitura deve ser vista com esse prisma, ter comunhão com Deus através da leitura, é simplesmente magnífico, fantástico, porque esse livro é o único que você lê, o autor se encontra presente, quando você lê. Como que eu tenho gasto a minha vida, a minha mocidade com Deus? Como que eu lembro do Criador no dia da mocidade? Primeiro, através da leitura. Segundo, através da oração. Seja um gigante na oração. Meu irmão, se tem uma prática que tem sido esquecida dos nossos púlpitos, que não tem sido escrita, não está nas estantes das livrarias cristãs, não é tema de conferências, de escola dominical, não é temas da literatura cristã, não é tema das mensagens e pregações dos púlpitos, é a oração. É a oração. Como que eu encontro a Deus? Como que eu tenho comunhão com Deus? Como eu gasto a minha vida, na minha mocidade, com o meu Criador? Através da oração. Deixa eu te dizer, jovem, seja um gigante na oração. Nós estamos vivendo hoje metade da fase dos puritanos. Estamos vivendo um movimento emergente, reformado. A teologia reformada está sendo procurada, está sendo lida, está sendo pregada e está sendo ensinada. O exemplo acadêmico dos puritanos está sendo lido, ensinado, repetido, mas muitos não estão copiando a piedade dos puritanos. Eles eram homens de cabeças gigantes, os intelectuais da fé, os doutores da teologia reformada, homens de muito conhecimento, mas eram gigantes em oração. Eram gigantes na oração, eram homens gigantes na piedade. Se você estudar a história de John Flavel, Richard Baxter, homens de oração, Robert McCheyne, homens de oração, de vida devocional profunda, homens que lutavam com Deus junto ao trono da graça, gigantes de oração, gigantes nos prantos, nos rogos, nas súplicas, gigantes lutando com Deus. E essa geração é uma anã na oração, é minúscula, é anêmica na oração. Meu irmão, gaste na oração, cultive esse hábito. Veja só, a oração que a igreja contemporânea, neopentecostal, conhece, é apenas a oração de intercessão, a petição. As pessoas só sabem orar para lançar a Deus as suas necessidades. A oração se tornou, meu irmão, um remédio de emergência. Por exemplo, aqui temos o tipo, estou falando em tese, numa maneira hipotética, um antibiótico. Você não usa antibiótico todos os dias. Quem toma antibiótico todos os dias? Ninguém. Então, no passar da sua vida cotidiana, você acorda de manhã e você vai trabalhar, não leva agasalho e o termômetro registra uma queda na temperatura, e você vem à noite, esfriou, está chovendo, uma chuva fina, a janela do carro está aberta, você toma aquele vento e a sua garganta inflama.
e fazia 5 meses que isso não ocorria. Você então apela para o medicamento e você o toma. Você toma mais ou menos 4 ou 5 vezes até aquele sintoma desaparecer. Depois disso você deixa de tomar o remédio e vai tomar outra vez apenas quando essa infecção retornar. Assim nós temos feito com a oração. Nós não temos importado com ela, não temos dado valor a ela, não temos olhado para ela, e quando somos acometidos por um problema, uma urgência, uma infecção, aí então recorremos a ela. Ela virou um remédio de emergência. Nós não tomamos ela todos os dias, não importamos com ela, só quando estamos maus, com infecção, quando estamos com tribulações, é que então recorremos à oração e a tomamos como remédio. Logo quando a crise, a tribulação passa, deixamos ela novamente. A oração não foi feita para eu apresentar minhas necessidades diante de Deus apenas. A oração é mais do que intercessão, é mais do que súplica. A oração é mais do que apresentar necessidade para Deus. A oração, meu irmão, é relacionamento com Deus. Olha o que está escrito em 2 Pedro 1,4: para que através dessas promessas nós sejamos participantes da natureza divina. Poucas vezes eu vi um versículo tão intrigante, tão profundo, dizendo que nós, os homens, os pecadores, podemos nos tornar participantes da natureza divina. Isso é mediante a comunhão com Deus, participar da natureza divina, receber a graça, os atributos morais, a santificação, a mente de Cristo, o conselho de Cristo. Você já imaginou você ser caído, mortal, limitado, de carne e osso, você participar da natureza divina, dos atributos morais, da santidade de Deus, ainda que em parte? Isso vem através da comunhão. É assim que eu vivo para Deus, participando da natureza dele, me unindo a Ele. Olha que Jesus diz assim: como eu sou um com meu Pai, sejam um com meu Espírito. Eu posso ser um com o Espírito de Deus em oração. 2 Coríntios 3,18 vai falar a mesma coisa: e todos nós, com cara descoberta, refletindo como espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, a mesma imagem pelo Espírito Santo. Meu irmão, nós podemos ser transformados de glória em glória. Essa passagem é tão tremenda porque ela fala de quando Moisés subia no Monte Sinai, e ele subiu, desceu, até que de certa feita ele desceu, e tal era a glória sobre a pele do seu rosto que ele tinha que colocar o véu, porque os filhos de Israel não suportavam olhar. Mas aquela luminosidade do rosto não se deu na primeira vez, quando Moisés ia descer. Quando mais ele permanecia na presença, mais a pele brilhava, até que ele chegou no ápice, ficou 40 dias diante da face de Deus, e quando retornou, Israel não podia suportar a glória de Deus transmitida na face de Moisés. Então alguém, quando tem vida com Deus em oração, de glória em glória, a pele do seu rosto, a pele do seu rosto espiritual, vai se iluminando, vai se fulgurando, vai até se tornar sol do meio-dia. Você vai participando da natureza dele, a glória de Deus vai te transformando, e de glória em glória, de santidade após santidade, de glória em glória, você vai se transformando e crescendo mais espiritualmente, participando da natureza divina. Seja um gigante na oração, seja um gigante na oração. Eu vou ler aqui para você um homem que foi um gigante na oração na sua juventude, um homem que gastou a sua juventude, a sua mocidade, lembrando do Criador, um homem que viveu toda a sua juventude para a glória de Cristo. David Brainerd, ele escreve um diário, no diário dele ele escreve a sua vida devocional. Vamos ver aqui, preste atenção, escute e absorva. 19 de abril, dediquei este dia ao jejum e à oração a Deus, pedindo a sua graça, especialmente para me preparar para o ministério, para dar-me ajuda e orientação divinas, e no tempo por ele escolhido, enviar-me a sua seara. De acordo com isso, pela manhã esforcei-me por pleitear pela presença divina para o dia todo,
e isso com certa manifestação de vida. Ainda pela manhã senti o poder da intercessão pelas almas imortais e preciosas, pelo avanço do reino do meu querido Senhor e Salvador do mundo. Agora, 27 de abril, David Brenner: levantei-me e retirei-me cedo, de manhã. Jovens, acordem cedo. Levantei-me e retirei-me cedo. Para que ele acordou cedo? Para as minhas devoções secretas. E em oração Deus agradou-se em derramar tão inefáveis consolos em minha alma, que por algum tempo eu nada pude fazer, senão dizer por repetidas vezes: ó meu doce Salvador, ó meu doce Salvador, a quem mais tenho eu no céu? Não há outro em que eu me compraza na terra. Se tivesse 1000 vidas, minha alma jubilosamente as teria oferecido todas de uma vez, para estar com Cristo. Minha alma nunca antes gozou tanto do céu. Foi o mais refinado e o mais espiritual período de comunhão com Deus que eu já experimentei. Oh Deus, oremos para que isso ocorra conosco também. Oremos para que esses jovens desejem ser como David Brenner. Oremos. 15 de junho, tive os mais ardentes anelos por Deus. Ao meio-dia, em meu retiro secreto, nada pude fazer, senão dizer ao meu querido Senhor, em doce calma, que Ele sabia que eu nada desejava a não ser Ele mesmo, nada senão santidade, que Ele mesmo me concedera esses desejos, e somente Ele poderia dar-me o que eu desejava. Eu nunca parecera estar tão desprendido de mim mesmo, estar tão completamente consagrado a Deus. Meu coração estava totalmente absorvido em Deus durante a maior parte do dia. À noitinha, tive uma visão de minha alma, como que sendo expandida para conter mais santidade, de modo que parecia pronta a separar-se do meu corpo. Em seguida, lutei em agonia por bênçãos divinas. Tive meu coração dilatado em oração por alguns amigos crentes, além do que já tivera antes. Sentia-me diferente do que quando sob quaisquer gozos anteriores, mas empenhado a viver para Deus, para sempre, e menos contente com minhas próprias disposições. Meu Deus do céu. 20 de abril, separei esse dia para jejum e oração, inclinando minha alma diante de Deus, com o fim de receber mais da sua graça, sobretudo para que toda a minha aflição espiritual e inquietude interior fossem santificadas para minha alma. Também esforcei-me para relembrar a bondade que Deus demonstrara para comigo no ano passado. Sendo este o dia do meu aniversário, tenho obtido ajuda divina, tenho vivido até esse ponto, chegando à idade de 25 anos. Minha alma dói diante da minha esterilidade e inércia, diante do fato que tenho vivido tão pouco para a glória de Deus, para a glória do Deus eterno. Passei o dia sozinho na floresta, e ali derramei minha queixa diante de Deus. Que para o futuro Deus me capacite a viver para a sua glória. Dia 21, o dia do Senhor, 21 de agosto, senti-me bastante limitado nas devoções matutinas. Meus pensamentos pareciam espalhados até os confins da terra. E ao meio-dia prostrei-me diante do Senhor, gemendo sobre o senso de minha vileza, esterilidade e espírito mortiço. À tarde Deus se agradou em conferir-me algum apoio. Fui capacitado a expor aos meus ouvintes a natureza e a necessidade do arrependimento autêntico. Depois disso senti-me agradecido a Deus. E à noite sentia muito enfermo e cheio de dores. A minha alma lamentava por ter passado tanto tempo com tão pouco proveito. Em oração noturna, Deus agradou-se em aproximar-se de minha alma, embora seja ela muito pecadora e indigna, assim pude lutar com Deus, perseverando em minha petição, rogando-lhe graça. Derramei minha alma em favor do mundo inteiro, amigos e inimigos. Minha alma estava preocupada não simplesmente pelas almas, mas antes pelo reino de Cristo, para o mesmo concretizar-se no mundo, para que Deus venha a ser conhecido como Deus no mundo. E minha alma abominou a própria ideia de um partido no terreno religioso. Que a graça divina manifeste-se onde quer que ela esteja, e que Deus receba toda a glória para sempre. Amém.
Esse aqui era David Brainerd, um jovem que estava gastando a sua vida em oração. E é o clamor que eu faço a você, jovem. Aspire a Deus. Aspire mais manifestações da glória de Deus. Deseje mais santidade, clame por mais santidade, clame por mais de Deus, bata até que se abra, busque até que se te dê, procure até que você acha. Deseje mais, sonhe com mais, almeje maiores níveis de santidade, maiores manifestações da glória de Deus. Deseje beber das torrentes de água viva, das águas cristalinas que podem te saciar. Tenha comunhão, gaste noites, gaste madrugadas, gaste dias inteiros a sós com Deus, em orações e jejuns secretos. Use a sua força, use o seu tempo, a sua disposição, use a sua impetuosidade, gaste-a na presença de Deus, em oração. Jesus em Marcos fazia milagres todos os dias, e fazia milagres o dia inteiro. E a Bíblia diz que ele ia para o Monte das Oliveiras e passava toda a madrugada orando. Toda a madrugada, se ele era Deus em carne, perfeito, sem pecado, orava toda a madrugada. Imagina nós que somos pecadores. Imagina a necessidade de orarmos. É assim que vive uma vida para o Criador, em oração. E por último, para terminar, gaste a sua vida com um devocional, que é a união das duas coisas. Tenha uma vida devocional profunda. Paulo escrevendo a Timóteo, no capítulo 4, 2 Timóteo capítulo 4, deixa eu confirmar se é isso para não te dar referência errada. 1 Timóteo capítulo 4, verso 7. Qual a recomendação de Paulo para o jovem Timóteo? Timóteo, exercita-te na piedade. Ele está falando aqui, para terminar para você jovem, hoje nesse dia de conferência, com o tema da piedade na vida dos jovens. Exercita a piedade. O que é isso? Disciplina a tua vida. Disciplina espiritualmente, discipline-se a orar, discipline-se a ler a Bíblia, discipline-se a jejuar, discipline-se a acordar na madrugada, discipline nos seus horários, faça uma disciplina rigorosa, inicie uma disciplina rigorosa, discipline-se a orar, discipline-se a jejuar, discipline a estudar sistematicamente as Escrituras, discipline-se a despertar pela madrugada, discipline-se a ver os cultos, discipline-se a gastar tempo com Deus, exercita a piedade, exercite-se. Seus músculos estão inertes, atrofiados, seus músculos espirituais, exercite-os, submeta-os a um rigoroso treinamento, discipline-se, não dê lugar à carne, não dê descanso à carne, discipline-se. Você pode ser adestrado nesse momento, pode ser moldado, subjugado, então deixe ser subjugado. Seja disciplinado com as coisas espirituais. Se você notar nos diários de David Brainerd, há situações ali que ele está orando 3 vezes por dia, de manhã, no almoço e à noite. Assim como Daniel, discipline-se a fazer isso. Timóteo, exercita-te na piedade, pois o exercício corporal para pouco se aproveita. Exercita-se, que você saia daqui tendo disciplina, compromisso com a leitura da palavra, compromisso com o coração, compromisso com o jejum, compromisso com seus votos espirituais, compromisso em gastar sua juventude, sua força, sua energia, intelecto, tempo, recursos para o Criador, para Deus, na vida espiritual, para amanhã você ser um homem de Deus, um pai bíblico, um marido bíblico, um cristão saudável, um obreiro saudável, para ser uma geração diferente da que está.
Lembra do teu Criador nos dias da sua mocidade, antes que te venham os maus dias, e diga neles, e diga aos quais não tem neles contentamento. Amém? Vamos ficar de pé, fechar os olhos. Pai, obrigado por esse dia, Senhor. Que o Senhor possa guardar essa geração, uma geração piedosa, uma geração que abomine o entretenimento, uma geração que abomine a carnalidade, a trivialidade, e uma geração que ame a glória de Deus, ame a vida devocional, ame as Escrituras, ame estar de joelhos diante do Senhor, Pai. Que assim seja, que a sua graça repouse sobre nós, em nome de Jesus. Amém.